Flamengo venceu o Bangu por 3-0, 3 gols de Pedro Guilherme, sem fazer muita força. Nem o Flamengo coletivamente não precisou fazer muita força, nem o Pedro individualmente precisou fazer tanta força assim para fazer 3 gols. Poderia até ter feito mais. Vamos falar um pouquinho sobre esse pós-jogo, vamos analisar aqui algumas situações táticas que aconteceram nessa partida, em que pese o fato do adversário ser bastante frágil, tem algumas coisas para a gente falar, sim, na parte tática. Fechado? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Deixa o like no vídeo que é muito importante pra gente que produz conteúdo. Vamos falar de tática? Bom, vamos direto ao assunto então. O Flamengo começou pressionando bastante, subindo o bloco, como tem feito ultimamente, né? Como tem sido o hábito dessa equipe do Tite. Algo que eu sempre cobrei, falei bastante sobre isso, inclusive nesse período sem jogos, né, nessas férias aí. Fiz um vídeo dedicado somente a isso, como é que o Flamengo deveria ter como ponto de partida do seu jogo o bloco alto. E tem feito isso, é claro que contra uma equipe de menor nível técnico, né, menor nível de competitividade, é obrigação. Mas o Flamengo subiu e subiu bem, né? Sempre obrigando aí o adversário a rifar a bola e brigando pela primeira bola, conseguindo pressionar, né? E ficar com a bola, né? Ou deixar o adversário desconfortável. Aqui, o Flamengo trabalhando já um pouquinho pela esquerda, já isso aqui é 3 minutos de jogo, mais ou menos. O Flamengo que conseguiu trabalhar mais pela esquerda. A gente vai ver aqui agora o mapa de calor dessa partida, como é que o Flamengo conseguiu até avançar mais pelo lado esquerdo que pelo lado direito. O Flamengo que tinha sido, ultimamente, um time de uma nota só, digamos assim. O Flamengo que estava atacando muito pelo lado direito, né? E é importante que o Flamengo também tenha essa capacidade de jogar pelo lado esquerdo para poder abrir o campo, ser mais letal em dois lados, né? Botar mais o Cebolinha no jogo, né? Botar mais o Gerson no jogo, o próprio Ayrton Lucas. Então, o Flamengo voltando a conseguir trabalhar um pouco mais pela esquerda foi uma boa notícia, tá? Aqui o Ayrton erra o passe, né? O Ayrton foi o jogador que mais errou passe pelo Flamengo nessa partida, 4 passes errados. O Ayrton que peca um pouquinho aí nessas tomadas de decisão, né? Erra um pouquinho esses passes. É um asterisco aí no jogo do Ayrton, né? A gente sabe que ele tem um pouco de dificuldade às vezes com esse tipo de situação aqui. E o Flamengo pressionando pós-perda, né? A pressão pós-perda ontem funcionou, melhorou, houve uma evolução. É uma pressão pós-perda que tem sido oscilante, em alguns momentos funciona, algumas não, né? Falei sobre os aspectos defensivos do Flamengo recentemente aqui no canal, essa semana, né? E apontei que existe uma margem de evolução da pressão pós-perda. Ontem, o Flamengo bastante pressionante aí na questão de pressionar após perder a posse de bola. Aqui, um lance que me chamou a atenção, uma bola aqui que o Luiz Araújo perde a posse de bola, perde uma disputa aqui, e o Flamengo vai subir o bloco com a bola rolando, né? Que é muito importante também, né? Só subir o bloco quando o adversário vai bater tiro de meta, né? Quando o adversário tá com posse de bola, faz o passo para trás, gatilho de pressão, né? Faz o passo para trás, adianta aqui a marcação. E aqui o que me chamou também a atenção nesse lance aqui foi o seguinte, olha aqui no cantinho da tela o Igor Jesus, ele vai avançar um pouquinho mais do que o Gerson, tá? Nessa situação aqui, ele salta mais a pressão, e aí olha o que acontece na sequência da jogada. A jogada vai transcorrer, o goleiro vai tentar sair jogando aqui, e aqui o Igor Jesus está mais avançado que o Gerson. E como o Igor Jesus avançou mais que o companheiro, para poder manter a estrutura de 4-1-3-2 que o Flamengo faz em subida de bloco, né? Não só de tiro de meta, isso me chamou a atenção, mas também com bola rolando, com o jogo acontecendo, né? O Flamengo manteve essa estrutura. Tá aqui o 4-1, que é o Gerson. Por quê? Porque o Igor adiantou, né? Então o Gerson guardou posição de forma muito inteligente. Isso me parece algo recomendado, de fato, pela comissão técnica. E o Gerson cumpriu muito bem isso, né? Não precisa subir também de forma desordenada. Se existe uma estrutura para subir e o seu companheiro já subiu fazendo o papel que era o dele, normalmente o papel que o Igor está fazendo aqui é o do Gerson. Então eles trocaram aqui, fizeram uma troca, né? Então é interessante perceber essas situações, assim, esses detalhes acontecendo, o Flamengo ficando mais maduro, assim, com trocas, né, com coberturas. E aqui o Flamengo retomando a posse de bola, né? O Flamengo vai retomar a posse de bola, o Rascaeta vai tentar fazer o cruzamento. O Bangu vai ficar aqui com a posse. E o Rascaeta tá fazendo aqui de novo uma falta, né? E fazendo essa pressão pós-perda e usando a falta. O Flamengo fez 18 faltas, como vocês estão vendo aí na tela. O Bangu só fez 9, né? Até uma certa inocência do Bangu. Um time muito pior do que o do Flamengo, né? Em todos os aspectos, né? Em todas as dimensões do jogo, tática, técnica, física e até mentalmente, eu diria. Fazia tão pouca falta assim, né? É um recurso que o Bangu poderia utilizar para tentar esvaziar um pouco o jogo do Flamengo, né? O Flamengo pressionando muito pós-perda e fazendo a falta tática, que é algo que eu também tenho cobrado, né? Eu falei um pouquinho aqui sobre isso
nesse vídeo essa semana sobre o aspecto defensivo do Flamengo, quanto que o Flamengo tem que de vez em quando fazer sim essa falta tática aqui, né? Chegar junto, né? Sem ser violento, mas para parar o jogo e para quebrar esses contra-ataques, né? O Flamengo que enfrenta muitos times que vão tentar o contra-ataque. Se você consegue matar o contra-ataque, você consegue esvaziar bastante o jogo do seu adversário. Aqui uma bola do Igor Jesus aqui, quebrando linha. Já falar mais sobre o Igor Jesus amanhã. Vou fazer um vídeo sobre esse atleta, acho que merece que a gente faça um vídeo só dedicado à atuação do Igor, né? Então, não vou me alongar muito aqui sobre a atuação dele. Vocês já sabem que ele foi um destaque, obviamente. Mas aqui um passe do Igor no Arrasca. O Arrasca fazendo uma dinâmica de terceiro homem aqui no Luiz Araújo. E o Flamengo buscando esses triângulos, né? O Flamengo tentando amadurecer essa questão dos triângulos aqui pelos lados do campo. Esse triângulo aqui pelo lado direito já tem uma simbiose muito boa, um entrosamento muito legal. O Luiz Araújo aqui fazendo o papel que o De La Cruz também tem feito, né, quando está em campo, de trabalhar aqui com o Varela e com o Arrascaeta, né? Esse triângulo bem aproximado, né? Tentando gerar vantagem qualitativa, né? Nem que não haja vantagem numérica, o Flamengo tentando vantagem qualitativa e muita movimentação. Olha como é que a bola veio para o Varela, o Luiz Araújo arrastou, a bola vem para o Arrasca, o Luiz Araújo já recebe, o Varela movimenta de novo, né? E aqui o Flamengo enfrentando um 5-4-1, né? Quando você está enfrentando um time que está postado em 5-4-1, você precisa movimentar bastante, você precisa movimentar a bola, não só os jogadores, mas a bola também precisa andar rápido, né? O Flamengo tentando fazer isso aqui pelo lado direito, mas também tentando circular a posse para o outro lado, né? Usando os dois corredores, variando o corredor, tentando fazer esse bloco de defesa do Bangu se movimentar para poder achar os espaços, né? Isso foi algo que me chamou a atenção positivamente. Aqui, de novo, o outro lado, o Flamengo de novo trabalhando pelo lado esquerdo, de novo com o triângulo, agora só que esse triângulo um pouquinho mais espaçado, né? Não está tão aproximado quanto o do lado direito. Me parece que o do lado direito está funcionando um pouquinho melhor. E aqui o Gerson, o Cebola e o Ayrton, nesse caso que está mais adiantado, ele vai receber esse passe aqui no apoio de costas aqui do Gerson, vai conseguir brigar pela bola, vai conseguir achar o Igor Jesus fazendo um belo passe aqui pro Gerson, né? Não tem como não mencionar o Igor Jesus, a gente vai mostrar aqui alguns lances dele, mas vamos olhar para o jogo dele com uma lupa maior no vídeo de amanhã, tá? Vamos ter que falar sobre esse garoto. Bom, aqui o gol do Flamengo. Agora já para alguns lances capitais aqui da partida, né? Então aqui já vamos para alguns lances capitais e como o Bangu foi um time inocente aqui no lance do Flamengo, né? Só 2 jogadores atacando a área, como um time que está preferencialmente pensando em defender, tem que fazer, né? Conseguiu circular uma bola aqui pro corredor lateral, fez o cruzamento, só 2 jogadores, né? Não está pesando a área. Só que aí acontece isso daqui, ó. Na hora que o Flamengo consegue ficar com essa bola aqui, tem 4 jogadores do Bangu soltando uma pressão aqui de uma forma desordenada, né? Enfim, um tanto quanto inocente, eu diria. Me chamou bastante atenção essa linha aqui do Bangu, assim, espaçado em relação aos 2 jogadores que estão dentro da área, né? Então o Bangu me pareceu muito inocente aqui nesse lance, porque propiciou ao Jorge Daniel de Arrascaeta ter esse tempo, esse espaço. Você não pode dar tanto tempo, tanto espaço para um jogador como o Arrascaeta, né? E aí sai o lançamento, o Pedro faz essa jogadaça, me chamou a atenção também que esse zagueiro aqui que eu vou destacar, ó, ficou muito numa situação bem desconfortável, ó. Olha aqui. Porque ele tem que, de fato, dividir referência. Ele tá na dúvida se ele vai tentar fazer a cobertura do companheiro dele ou se ele vai marcar o Arrascaeta, né? O Flamengo ficou nesse 3 contra 3 aqui, né? E aí, quando você tem 3 contra 3, você tem qualidade, superioridade qualitativa, né? Apesar de ter igualdade numérica. Então, o Bangu numa situação bem complicada, assim, demorando para recompor, né? Aqueles jogadores que estavam lá naquela linha de 4 lá, não tiveram tempo para recompor. E aí o Pedro faz essa jogadaça, né? Dá a entender que pode fazer o passe pro Arrasca, mas acaba driblando para dentro aqui, dá um tapa com o lado de fora do pé aqui, que eu vou mostrar agora no detalhe para vocês, né? Como é que ele dá esse tapa, ó, com o lado de fora do pé, que coisa linda, né? O Romário daria de bico. O Pedro dando ali com uma trivelinha, com uma categoria, com uma técnica. O Pedro que é muito técnico, né? Jogador extremamente técnico, né? 7 gols na temporada, 5 gols no Campeonato Carioca e entra na briga aí pela artilharia. Muito provavelmente vai ser um dos artilheiros desse campeonato e tomara que seja o artilheiro. Agora aqui, um lance que me chamou a atenção, eu vou mostrar isso aqui mais de uma vez, tá? Isso é algo que eu sempre cobro dos zagueiros do Flamengo, que é desarmar armando ou direcionar a rebatida, né? A importância que isso tem. Vocês sabem que eu sempre falo disso aqui, porque isso de fato é importante no futebol de alto nível hoje em dia, né? Então o Fabrício aqui, ele consegue se antecipar ao lance, ele consegue saltar a pressão, entender onde é que essa bola tá entrando, que não precisa correr para profundidade, que o melhor é dar um passo à frente aqui e em um toque só ele consegue achar o Pedro, olha só. Consegue desarmar Armando, né? Consegue fazer esse passe, né? Achando o Pedro. O Pedro também com um toque só, com muita técnica essa chaleirinha aqui, esse calcanharzinho aqui pro Cebola, né?
E o Flamengo de novo conseguindo contra-atacar, né? O lance do Cebola também aqui é lindíssimo nessa meia-lua que ele dá. As abordagens dos jogadores do Bangu, né, são de uma forma geral um tanto quanto inocente, na forma como eles saltam pressão, né? Algumas situações de coberturas defensivas são bastante precárias, né? Então por isso que o time é um time que tem 16 gols sofridos, né? Ele precisa sempre, né, contextualizar e lembrar que o adversário realmente é de um nível competitivo bem abaixo, né? Então, por isso que eu falei, o Flamengo fez 3-0 sem precisar fazer força, né? E aqui o Pedro peca aqui nessa jogada, né? Ele faz até a jogada certa, faz um ameaço aqui, limpa pra perna esquerda, mas bate muito fraco, assim, né? Por isso que eu falei que ele acabou, até cabia mais, né? Porque ele fez 3, mas poderia ter feito esse e poderia ter feito outros, né? E aqui, ó, de novo, né? O desarmar Armando, o direcionamento da rebatida, né? Essa bola vai chegar aqui pro Léo Pereira, ó. E ele vai chegar já dando um tapa direto aqui, ó. Isso faz uma diferença danada. A bola já vem chegar aqui no Pedro, direto no Pedro, né? Para ele, numa situação de um contra um aqui, limpar e também bater. Demorou para bater também. Outro lance que ele poderia ter feito gol, né? Parece que ele perdeu um pouquinho o foco ali depois de ter feito o primeiro gol. O Cebola foi bem, achou bem esse cruzamento, né? No Pedro. E o Pedro também poderia ter cabeceado melhor aqui, ter dado uma cabeçada mais no canto, né? Para mim, ele perdeu um pouquinho do foco ali depois de ter feito o primeiro gol e ele recupera, obviamente, esse foco no segundo tempo, né? Normal também o atacante perder gol, né? Mas acho que ele exagerou um pouquinho aí nessas 3 chances aí da sequência do primeiro tempo. Pelo menos uma, eu acho que ele deveria ter guardado, né? E aí tem o lance do segundo gol, né? O salto de pressão muito bom do Igor Jesus, e essa postura corporal dele aqui, né? Posição de expectativa, joelho flexionado, o quanto que ele trava a corrida para deixar o adversário em dúvida, né? Muito eficiente esse salto de pressão aqui do Igor, né? A forma como ele coloca o pé também na hora certa para poder conseguir fazer o melhor desarme. E o Pedro dando tapa aqui no Luiz Araújo conseguindo a sua segunda assistência seguida, né? Em 2 jogos seguidos, né? Já tinha dado uma assistência pro Gabi, né? No jogo contra o Volta Redonda. E aqui de novo aqui a jogada novamente para vocês curtirem aí mais esse gol do Pedro. E um bom tapa aqui de direita, né? Do Luiz Araújo, né? Dando esse tapa para trás aqui. Muito inteligente aqui o Luiz Araújo nesse tapa aqui pro Pedro. E aí o Flamengo faz 2-0, fica muito mais tranquilo. De novo, né, uma segunda bola que o Flamengo ganha e o Léo Pereira sendo eficiente aqui em tentar esse cruzamento. Cruzamento forte, acho que tem que ser forte mesmo. E o Pedro, que é o rei da finalização condicionada, né, de conseguir resolver a situação do jeito que ela surge, finalizar do jeito que é possível finalizar daquela forma ali que a situação lhe impõe. E ele é muito bom nisso, ele tenta de peito, né? Ele tem uma pequena coleção de gols de peito. A bola acaba passando perto e acaba não acontecendo. Vamos ver de novo aqui, ó, a questão da manutenção da posse de bola, né? Aqui não é o desarmar Armando, o Léo não vai fazer um passo para frente, mas ele vai achar uma cabeçada aqui pro lado, aqui pro Fabrício Bruno, né? Vai conseguir manter a posse de bola, né? Não jogou essa bola para lateral, não jogou essa bola para nenhum companheiro, aliás, para nenhum adversário, perdão. Manteve a posse de bola, conseguiu achar aqui o Fabrício. Olha aqui o posicionamento do Gerson também mais baixo do que o Igor Jesus, tá? Me chamou a atenção que isso foi logo depois da parada técnica, né? O Tite provavelmente fez esse pedido. Vamos tentar inverter aqui um pouquinho o Gerson com o Igor, né? O Igor, que é um jogador associativo, a gente vai ver isso aqui agora na sequência do lance, e o Gerson, que faz bem também esse papel aqui de ser esse pivô, né? De ser esse cara dando esse suporte para a saída de bola dos adversários, até porque chama muita atenção da marcação, né? Jogador muito visado, né? Muito famoso, conhecido pelo seu talento. Então que vai sempre chamar a marcação e pode libertar espaço para outros companheiros na hora que ele baixa para vir marcar aqui. E aí o Ayrton acha que o Igor Jesus, inclusive, está mapeando o espaço aqui exatamente nesse momento que eu marquei ele aqui, né? Mapeia bastante espaço. A gente vai falar com mais detalhes no vídeo de amanhã. Mas ele recebendo aqui de costas, né? Fazendo a bola girar. A bola vai voltar aqui para ele, né? Ele vai se associar, ele consegue fazer isso aqui muito bem, ó. Dá um tapa pro companheiro, vai tentar ganhar as costas do adversário. E aqui ele vai finalizar. Um chute muito forte, um pecado essa bola não ter entrado, que ia ser uma coroação aí, a atuação do garoto. Aqui, como que o Flamengo tem sido eficiente nessa jogada de escanteios, e muitas vezes o Léo sendo essa isca, né? O Léo também, que é um cara muito visado pela marcação, né? Que é um cara muito forte no duelo aéreo, ofensivo, né? E ele vem atrair essa marcação aqui, ele e o Pedro, vou destacar aqui na próxima imagem, como é que ele e o Pedro fazem esse arraste aqui da marcação para tentar gerar um pouquinho mais de espaço pro Fabrício Bruno, né? Ou para algum outro jogador, mas normalmente aqui é o Fabrício Bruno que tá aqui, e aí o goleiro acaba soltando essa bola aqui. Até destaquei um pouco dessa insegurança do goleiro, né? Em algumas situações, e o Flamengo se aproveitou disso, né? Deixa essa segunda bola aqui, espalma essa bola aqui no pé do Pedro, e aí o Pedro completa aqui o hat-trick.
Léo Pereira e o Pedro, né, chamando a marcação aqui para o primeiro pau, para tentar dar espaço aqui para o Fabrício. Fabrício que subiu muito bem, né, cabeceou muito bem, e aí o Pedro não perdoa, né. Aqui o Gabriel que entrou bem, finalizou essa bola aqui, gostei das movimentações do Gabriel, fazendo o facão, arrastando, abrindo marcação, o Vitor Hugo inclusive ocupando muitas vezes o espaço que o Gabriel libertava, né, quase fez um gol, inclusive assim, né, Gabriel baixa, o Vitor Hugo ataca o espaço que ele liberta, recebe o passe, e na cavadinha acaba não conseguindo fazer o gol. E aqui vamos finalizar com algumas estatísticas que me chamaram a atenção, tá? Primeiro, o Flamengo finalizando 23 vezes, né? Enfrenta um time de um nível competitivo bem mais baixo e tem mais que finalizar bastante mesmo, né? Não pode ser de outra forma, né? Deixa eu melhorar aqui essa imagem aqui para vocês, que ela está um pouquinho no zoom. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui esse zoom aqui para a gente poder ver melhor. Então, me chamou a atenção esse número de finalizações, de fato, né? 23 tem que ser por aí mesmo, tá? Também me chamou a atenção os desarmes, né? 24 desarmes, todos certos, né? O Flamengo foi muito bem nos desarmes, como eu destaquei lá no início, né? O Flamengo foi muito intenso sem bola, né? Bastante pressionante na pressão pós-perda, na subida de bloco, né? Buscando ser bastante intenso aí sem bola. Chamou a atenção o Flamengo disputando bastante, e aí esse 100%, né? Que eu já tinha falado para vocês no desarme. Aqui também o 63% de posse de bola no primeiro tempo, né? Posse de bola bastante alta, acabou baixando um pouquinho no segundo, acabou ficando com 58 no total, né? Bom, é isso. O Flamengo assumiu a liderança, até joga por um empate, dependendo como for, né? A sequência dos jogos, contra o Fluminense no dia 25, para poder ser o campeão da Taça Guanabara, para poder fechar essa fase de classificação em primeiro lugar. O Flamengo passa mais um jogo sem sofrer gol, né? Muito sólido defensivamente. É o time que jogou o futebol de 2023, no esquema tático de 2023, que já está mais organizado, que já está mais azeitado, que está mais orgânico. Isso também facilitou um pouco a vida da equipe nessa partida de ontem. Fechado? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência, pela parceria. Deixa o like no vídeo, se inscreve no vídeo, vira membro do canal, tá? Não deixa de virar membro do canal, tá crescendo a comunidade, tá chegando um monte de gente aqui. Então, não perde tempo, tá? Chega junto você também para virar membro, que eu sei que você não vai se arrepender. E tem também os cursos do LabFut, do Laboratório de Futebol. Aqui na descrição do vídeo tem os links com super descontos para vocês, os cursos do Laboratório de Futebol, tá? Os planos do jogo, os sistemas táticos, a comunidade de mestres de análise. Então, também não perde tempo e confere lá. Fechado? Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela parceria mais uma vez. Tamo junto, forte abraço e eu fui.